palestra O papel do Ministério Público do Trabalho na contratação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, convidamos o excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, João Batista Bertier. Bom, começando, boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Vamos então falar um pouco sobre o papel do Ministério Público nesse tema, inclusão de pessoas com deficiência. A primeira coisa a dizer é a seguinte: a Constituição do Brasil, acertadamente, não trata o ser humano como uma abstração. Não são direitos do homem, como se falava, ou do ser humano, né? Para melhorar a expressão, como se fala hoje. Não é assim. Não é assim o ser humano, essa figura abstrata, que quando se concretiza é que aparece a diversidade. A diversidade vem, desculpem, você quando pensa em ser humano, é a diversidade que mostra o quanto nós somos diferentes. Então a Constituição está certa. Ela não fala em direitos do ser humano, fala em direitos da mulher, da pessoa com deficiência, da criança, adolescente, idoso, servidor público, afrodescendente. É um bom caminho olhar para a nossa Constituição nesse aspecto, né? Porque é o binômio que eu gosto, de universalidade com diversidade. Não vai deixar ninguém de fora, mas sabe que as pessoas são diferentes até nas suas necessidades. Então talvez seja bom começar por aí. Nós não podemos tratar o ser humano como uma abstração, porque essa criatura abstrata simplesmente não existe. Quando você vai para o ser humano que existe, você encontra a variação que nós temos aqui. Isso é muito bom. Agora, um outro ponto também com o qual eu quero começar. Tem uma frase de um uruguaio chamado Eduardo Couture. É muito mais um processualista, mas ele vai para além do processo. A frase dele é: só se combate uma desigualdade criando outra. E é uma verdade. O direito funciona assim, né? Toda vez que o direito reage a uma desigualdade, cria outra. O empregador tem força econômica, o empregado é juridicamente protegido. O consumidor conhece melhor o que vende do que o consumidor sabe o que compra. A lei protege o consumidor. Então, o direito funciona bem nesse aspecto. O direito, sempre que se depara com desigualdade que reputa odiosa, reage, criando outro em sentido oposto, porque a busca é pelo equilíbrio. Resultado, eu comecei com essas duas reflexões. A Constituição, acertadamente, não trata o ser humano como uma abstração, e nós combate uma desigualdade criando outra. Isso explica as cotas, facilmente. Pois bem, eu agora vou dizer o seguinte: do que nós precisamos? Nós precisamos de uma sociedade organizada. Porque para a gente conseguir realizar a inclusão, o primeiro passo é esse: uma sociedade organizada, porque ela organizada clama, pede, reclama, critica. Mas além de uma sociedade organizada, precisamos também de servidores públicos que não sejam burocratas, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O que é ser servidor público? O que é ser servidor público, né? Você tem lá deveres a cumprir, normas a respeitar, né? Muitas normas a respeitar. O serviço público adora produzir normas, né? Então, deveres a cumprir, né? Finalidades a realizar, mas também normas a cumprir. O burocrata é um sujeito que, com a estrutura que tem, cumpre as normas. E, se bobear, não produz nada para a sociedade. Deveres a cumprir, estrutura que tem, fins a buscar. Tem servidor público que, com a estrutura que tem, cumpre seus deveres. Mas talvez não busque finalidade nenhuma no que faz, nasce o burocrata. A doutora Alba está aqui, não por isso, ela está aqui porque ela, sim, é uma servidora, sabe que a estrutura para fazer tudo não é ideal, mas ela está em busca da finalidade, é isso. É isso, né? Esse é o triângulo das bermudas do servidor público. Ele tem deveres, tem uma estrutura que não ajuda e fins a buscar. Se ele pegar a estrutura que tem e cumprir os deveres dele, não faz nada quanto aos fins a buscar. E tem que se efetuar quanto aos fins a buscar. Por isso um evento como esse. Desembargadora Alba, eu, os servidores, a Maria está aqui, porque além dos deveres, mesmo com a estrutura que temos, vale a pena buscar finalidades maiores para atender a sociedade, porque só isso justifica o Estado. Então precisamos de uma sociedade organizada, de servidores públicos vocacionados e de empresas com compromisso social.
É disso que precisamos. É o tripé. Empresas com responsabilidade social, servidores não burocratas e uma sociedade organizada. Agora, eu percebi, né, que nesse evento aqui há uma marca do idealismo, né? Percebi, né? Tem falado muito, né? Eu acredito. Eu vou dizer que eu não sou um grande fã da humanidade, não sou de história, então assim, eu não sou propriamente um fã da humanidade. Eu acho que a humanidade dá alguns péssimos exemplos no trato com ela mesma. Então por que eu estou aqui? Se eu não sou propriamente um idealista, é por senso de justiça. Por mais que a sociedade tenha um passado do qual não dá para se orgulhar tanto assim, não é nada, nós seres humanos, em função de razão, de emoção, dá para construir um senso de justiça. Então eu não sei até que ponto as coisas vão mudar tanto assim, mas tem que lutar para que mudem em nome disso, justiça. Aliás, eu vim para o direito porque eu sempre achei que, mesmo achando a humanidade difícil de aguentar às vezes, é fundamental, né, preservar o senso de justiça. Né? Aliás, ser juiz, ser advogado, procurador, tem a ver com isso, né? Então, Maria, quando você me falou assim, tem empresa que cumpre a cota só por cumprir, isso está longe de acabar, sabe, Maria? Não é assim, estamos ainda discutindo o acesso, vamos discutir por muito tempo ainda, Maria. Essa batalha é uma batalha assim que o idealismo pode ser uma armadilha, porque o idealismo num assunto como esse pode gerar frustração. Então, melhor apostar na justiça. Né? Vamos lutar porque é justo. Não porque vai dar certo, porque se der certo, nossa geração talvez não veja. Mas é importante fazer esse trabalho. Né? Hoje temos aqui poucas empresas. Aliás, a Viva Rio nem uma empresa é. É uma organização não governamental. Empresa não veio. Né? E esse papo de apuração, se demorar muito apurando, quem apura sou eu, Ministério Público. Né? Que esse basicamente é o meu papel. Né? O pessoal não apurar o negócio, eu vou lá e apuro. Né? Basicamente para isso que MP existe. Né? MP é isso, né? O que é ser MP? Investigar. O que é investigar? São as técnicas de obtenção da informação disponível. É descobrir o que não vão te entregar de bandeja. Mas enfim, eu diria o seguinte, pessoal, esse é um tema, se vocês querem apostar no idealismo, acho ótimo. Cada um tem sua profissão de fé. Eu aposto na justiça. O que me move é a justiça. Acho mais seguro, mais robusto, porque vai te frustrar menos. Frustrar menos, porque frustrar vai, que essa briga é complicada. Agora, avançando com o assunto, né? Algumas questões que apareceram aqui, que eu quero falar, antes de falar propriamente do Ministério Público, né? Antes de falar propriamente do MP. Falou-se aqui do morar longe. É muito curioso, né? Mora longe. Isso vale até para pessoa que não é pessoa com deficiência. Mas esse é um exemplo bom, porque esse papo de mora longe, logo não contrato, explica o quanto as coisas estão ligadas. É curioso, né? Esse papo de morar longe não contrato mostra um liame que pouca gente vê entre direito do trabalho e direito urbanístico. Essa conversa de morar longe não contrato gerou gente morando em área de risco, as favelas, como se falava. Se eu morasse longe, não teria emprego, vou morar perto, em área onde nem dá para edificar. Foi isso que aconteceu. Isso envolveu relações de trabalho, são relações de poder que envolvem até como é que a cidade é estruturada. Já que morando longe não tem trabalho, vou morar perto, na encosta. Aí começa a cidade a se autodestruir. Porque a encosta é íngreme. Tão íngreme que lá o traficante fica encastelado. Aí, depois que ele se encastela lá, a conurbe não sobe. O lixo fica e quando chove, morrem pessoas. É isso. Essa é a equação. Tudo começou por uma questão de trabalho. Já que você mora longe, não te contrato. Então vou morar perto. Aonde? Na encosta. Aí constrói 1, 2, 3, 4. Quem olha a Rocinha fica impressionado. Né? À noite, aquelas luzes acesas. Porque aquilo foi subindo. Mas quanto mais sobe, mais gueto fica, mais o crime agradece. Porque é uma fortaleza. Aí se encastela lá, serviços não sobem. A pessoa que mora lá acaba sendo refém de uma situação que ela não tem culpa nenhuma. Mas lá não sobe o cara para catar o lixo acumula. E quando chove, desaba. Aí morrem pessoas e aí fica todo mundo surpreso. Tudo começou no trabalho.
Se você não discriminasse em função de onde a pessoa mora, nossa cidade ia ser outra. Mas ninguém passa borracha na história, está feito. Não tem solução. A gente vai ter que administrar o que fizemos. Voltar atrás, voltar no tempo não dá não. Resultado, é cuidado, porque essa questão de morar longe é algo a ser expurgado. Você não tem por que olhar onde a pessoa mora. No fundo eu falo o seguinte, quer contratar alguém? Procura 3 coisas. Sim, procura 3 coisas. Né? A pessoa vai fazer o trabalho, tem condição de fazer o trabalho? Se é para ser advogado, tem que ter formado direito, a qualificação. Depois procura a eventual experiência. Que experiência a pessoa já tem? Pode procurar isso também. E o que eu vou pagar só para ganhar? É por aí. E é fundamental não discriminar ninguém por cor, pela questão da pessoa ser homem, mulher, a religião ou pessoa com deficiência. A pessoa tem a condição de fazer o trabalho? Condição de formação. Não condição pessoal, condição de formação. Tem condição? Tem alguma experiência? Pode ser que eu queira isso? Quanto você vai pagar? A pessoa está para receber? Agora, isso não vai bastar, esse é o ponto de partida. Porque aí tem que criar desigualdade para combater outras. É fundamental que o estágio em que nós estamos envolva a cota. É fundamental. E notem, falou-se aqui de, eu não vou contratar, a pessoa é muito qualificada. Contrata. Ela é muito qualificada, contrata. Deixa ela escolher se ela quer ficar naquele trabalho ou não. Você é formado, não sei o que, esse trabalho aqui é muito básico. Ela está se candidatando. Ela está se candidatando, é porque ela quer. Se ela não gostar, ela pede o quê? Demissão. Então assim, tudo bem, às vezes a pessoa não tem a qualificação. Eu quero um advogado, não é formado em direito, não dá. Agora, se ela é formada em direito e vai pegar o trabalho burocrático, direito dela. E pode ser um bom começo. As pessoas querem começar, querem continuar também. Então assim, me parece muito complicado isso. Está muito qualificado, contrata. A pessoa está ali, ela se candidatou. Então ela escolheu. Ela podia mais? Tomara que consiga, mas por hora ela quer isso. Muitas vezes você está em emprego que você não quer, porque é um degrau. Deixa a pessoa subir a escada da vida dela. Então assim, o que eu estou dizendo não tem por que não contratar alguém porque mora longe. Não tem por que não contratar a pessoa porque ela é qualificada demais. E outro ponto importante, a estrutura física. Né? Eu sei que nem sempre é fácil uma empresa se estruturar. E sei que isso leva até tempo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Por exemplo, eu estou de procurador-chefe até outubro de 23. Pela primeira vez, compramos um terreno para construir uma procuradoria nossa. Construção do zero, essa é a primeira vez. Aí ficou fácil. Estou preparando lá a rampa, o fraudário, fazendo tudo que eu sempre sonhei para ter num local de trabalho. Outros locais meus, eu fui melhorando, fui dando acessibilidade. Eu saí de um prédio na Churchill para Santa Luzia, porque lá tem que fazer acessibilidade. Mas é fundamental mostrar o interesse nisso. É a tal história, você pode não estar num plano ideal, mas você anda fazendo coisas em prol daquele objetivo, que é a inclusão. Então, algumas questões são essas. Agora eu chego ao Ministério Público. Como é que o Ministério Público encara tudo isso? E aí, eu vou trazer 2 versões do Ministério Público. Uma acabei de falar. O MP, investigador, acusador. As tais técnicas de obtenção da informação indisponível. Descobri o que não vão te dizer de bandeja. Sim, muitas vezes o MP ele atua nessa linha que é a linha tradicional dele. Alguém noticia uma situação que em princípio é ilícita e ofende uma ordem pública, o MP instaura a investigação, um inquérito civil, para apurar. Aí você faz diligências, toma depoimentos, escuta a empresa, requisita documentos. É a atividade do inquérito. Para coletar informações, pode ser que o inquérito seja, a empresa está cumprindo ou não a cota. Pode ser uma investigação. É tal história, quando a empresa começa a não vir a eventos como esse, ela vai se candidatando embora ser investigada. É isso. Então notem, a investigação. E a investigação pode surtir prova. Cota é uma investigação até certo ponto fácil, porque é objetivo. Quantos empregados a pessoa tem? Contratou pessoa com deficiência? Não é uma investigação difícil. Tem outras, assédio moral pode ser mais complicado. Mas a cota não, porque você investiga em busca de números.
É uma conta. Quantos empregados a empresa tem, quantas pessoas com deficiência ela contratou. Então é uma investigação que não vai ter muita margem para entendimento, para será que foi assédio, nem tanto. Não. É uma coisa mais fácil. E aí a empresa assina o termo de ajustamento de conduta. O que é o TAC? É quando a empresa se compromete a ter certo comportamento para não ser réu numa ação civil pública. Agora, né? Gente, eu não tenho dúvida, pela minha longa carreira de MP, que o melhor direito é o direito assimilado. Por isso eu estou aqui. Porque a melhor coisa é a conversa. O melhor direito é o direito assimilado. É isso que a gente tenta aqui. Tem que fazer, isso é importante. Em nome da justiça. Não só das leis vigentes. A justiça está acima disso. Agora, é a tal história. Né? Por mais que o melhor direito seja o assimilado, eu sou membro do MP. Então, o meu papel também é empurrar a goela abaixo quando necessário. É isso. Né? Tem hora que você entra no law enforcement, fazer valer a lei. Porque ela é para todos. Tem uma hora que você vai fazer o uso da ação civil pública para condenar a empresa a cumprir a cota. Agora, se eu mover uma ação, já movi algumas, faço a empresa, eu não vou me contentar em pedir para ela cumprir a cota fixando uma multa por descumprimento. Notem, tem uma multa que a fiscalização do trabalho aplica. Aí é o Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo Federal, são os auditores fiscais que aplicam multas. A multa fixada em lei, multa que uma empresa grande não assusta. Não assusta. Né? É uma falha da legislação. Para uma empresa robusta financeiramente, a multa por descumprir a cota não chega a assustar. Ela consegue pagar. Por isso eu vou pagar e não vou fazer. Né? Eu vou comprar o direito de não cumprir a lei. Porque é disso que se trata. Né? Agora, quando eu for mover uma ação civil pública, nesse ponto, o fiscal aplica a multa, nós não. Mas nós fazemos pedidos à justiça. E se eu for mover uma ação civil pública dessas, para pedir para a empresa cumprir a cota, a multa não vai ser a multa administrativa da lei. Vai ser uma multa chamada astrente, que vai depender do juiz deferir, mas essa multa eu vou aquilatar no tamanho que a empresa tem, para doer nela. Por um sistema funcionar, tem que ser melhor cumprir do que descumprir a lei. Senão fracassa o sistema. O melhor é o direito assimilado. Você faz porque acha que está certo. Mas, quando a pessoa não assimila o que é para ser assimilado, tem que impor. O judiciário existe para isso e o MP para isso também. Não só para isso, mas também para isso. Então chega uma hora em que você vai sair do campo do diálogo, que é o melhor, e vai partir para impor o direito. Porque não é questão de gostar ou não gostar. Tem que fazer. E aí vem a ação civil pública. A ação civil pública, a multa para cumprir a cota vai ser uma multa alta, condizente com o tamanho da empresa. Quanto mais tempo descumpre, maior a multa fica, porque aí a pessoa cumpre. E mais, se uma empresa não cumpre a cota, ela não está ofendendo as pessoas com deficiência, está ofendendo a sociedade. Quando você não contrata cumprindo a cota, você não está prejudicando quem seria contratado caso você cumprisse a cota. Não é só esse grupo. Você não prejudicou tão poucas pessoas, não. Você prejudicou valores que a sociedade tem. Algumas ofensas, ainda que individuais, são difusas. Quando um policial tortura um cidadão, quando um homem estupra uma mulher, quando alguém pratica racismo, quando alguém dá uma carteirada, uma autoridade, essa ofensa não é só a vítima direta, é a todos nós. Porque isso degrada o que a sociedade quer ser, segundo a nossa Constituição. Dá um sentimento de selva, que as leis não valem para quem é forte. E não pode ser assim. Então, numa ação civil pública dessas, eu não cobraria só a estrente alta, eu colocaria o dano moral coletivo. Um valor de ofensa à sociedade, para doer bastante. Porque aí sim, a pessoa vai saber, olha, por mais que não tenha crença nenhuma, né, por mais que interiormente despreze lá aquelas pessoas com deficiência, eu vou ter que cumprir porque é obrigatório. Essa é a fase que o MP também tem que ter. Tem horas que eu vou ter que falar, empresa, não me importa a tua posição corporativa, você vai ter que fazer. Porque democracia passa por isso também. Democracia tem a ver com isso, né? Aquela famosa frase do Lacordaire, né? Entre o forte e o fraco, a liberdade oprime e a lei liberta.
Bota forte e fraco um diante do outro e não diz nada, vale o que vocês combinarem, o forte se impõe. Mas a lei pode ser libertadora. Mas se o forte resistir, é para impor a lei. No fundo, o que eu estou mostrando é o MP entra, primeiro com o diálogo. A nossa conversa de aqui hoje é com o diálogo. Isso é importante, isso é melhor para o mundo, isso é justo. Para quem quiser, é uma questão de idealismo. Mas para mim é questão de justiça. É justo fazer isso. É justo fazer isso. Então é bom que as pessoas assimilem o que é justo, né? Mas se não assimilar, vai se encontrar com o Ministério Público. É isso, né? Porque o nosso papel basicamente é esse, é cobrar, é impor, né? Não é a coisa mais agradável do mundo não, mas é necessário. Sabe por quê? O direito tem regras que eu vou chamar de aceitação social. Por que eu trato a Fernandinha Bertia da melhor maneira que eu posso? É minha filha. Não é porque o ECA manda. O que eu puder fazer para a Fernandinha, eu faço. É minha filha. Achando barato. Espero que ela me ache barato como o pai também. Mas é isso, né? Eu levo no Rock in Rio para ver coisas que eu nem gosto. Né? Lá vou eu, né? Lá vou para o Rock in Rio ver shows que eu acho surreais. Mas tá bom, eu vou. Né? Fazer o quê? Eu preferi no outro dia, mas não. Ou no dia que a Fernandinha quer. Por quê? Porque é minha filha. Não é porque o ECA me manda tratar ela bem. O Nardoni é a exceção, mas existe. Então, mesmo quando a norma é de aceitação social, tem que prever alguma coisa para punir o desvio. Outras regras são de rejeição social. Pagar tributo ninguém quer, tem que ser obrigatório. Quando a regra é de rejeição social, aí o direito tem que ser mais firme. Porque tem que impor. Pois bem, a questão da pessoa com deficiência, de aceitação ou rejeição, oscila. Mas está mais para rejeição hoje em dia. Né? Muita gente acha isso importante. A pessoa com deficiência sabe que é importante. Né? Nada como sentir na carne. Né? Nada como sentir na carne. Né? Tem sofrimentos que só a pessoa que passa consegue entender. Você pode ter uma vaga ideia. Mas você não consegue entender isso. Então, assim, para muitas pessoas, a questão das cotas para pessoa com deficiência é uma questão de aceitação social. Eu acho isso certo. A doutora Alba está nessa porque acha isso certo. A Maria está nessa porque sabe do que se trata, mais do que qualquer um. Agora, tem gente que vai ter postura de rejeição social. E não são poucas, basta pensar que as pessoas que têm rejeição são as que não estão nessa sala. É isso. Então, assim, muito cuidado, porque é sempre bom trabalhar com essas noções da sociologia, do que é de aceitação, do que é de rejeição, para entender que tem temas no meio do caminho. E tem temas que o caminho está começando, que é o nosso. Nesse tema, hoje, há pouca aceitação social, muita rejeição social. Por isso é importante o Ministério Público Judiciário. Porque ainda vai ter muita briga por isso, inevitavelmente. Né? Outra coisa importante que eu acho, né, e é uma coisa para se pensar, né, o direito tem os métodos dele. O fiscal vai lá e multa, o MP investiga, processa, pede astrante, dano coletivo, o juiz que decide. Né? O MP, aí é uma coisa democrática. Né? Já que nós somos um órgão de atrito, acusação, nós não decidimos nada. O fiscal aplica multas, decide. O fiscal pode aplicar multa administrativa, embargar uma obra, interditar uma máquina, mas tudo que ele faz é nos rigores da lei. O MP não pune ninguém por nada, mas faz pretensões mais pesadas para outro juiz decidir. É um esquema bem montado. Nosso Estado nisso não está mal estruturado. O órgão mais agressivo não decide nada, que somos nós. Eu brinco, né? O juiz é o ateniense, eu sou espartano. A gente bate, o juiz não, ó, calma, não tanto. Né? No bloco coletivo, sim. Vamos cair um pouco isso, calma, é isso. Né? Mas funciona bem. A ideia é essa. Né? Então o MP ele tem essa postura e é necessário porque o MP vai atuar na rejeição social, que não é pequena nesse assunto. Né? Por isso que eu falei, né? Não dá para ter muito idealismo, não. Tem que ter senso de justiça. Porque eu iria ter mais idealismo se o mundo fosse melhor. A gente não estivesse tão longe do que a gente quer alcançar, a gente está longe, no fundo. Né? Eu tenho um amigo meu que fala, Bertia, você é muito assim, às vezes assustadoramente sincero com essas coisas. Né? Mas acho que é importante, né? Você ser assustadoramente sincero. Porque é preciso você tomar consciência do quanto a gente está mal nessa história. Então, assim, eu acho que é significativo. Aí vai o ponto que eu queria chegar. Eu acho que uma coisa a se pensar nesses eventos, no futuro, chamar uma empresa muito grande, se ela não vier, botar notícia sobre isso. O que o norte-americano chama de shaming, envergonhar.
Olha, chamamos essas empresonas grandonas, a Viva Rio veio. Sinta que ela veio, mas enumera quem não veio.